Olá pessoal, ótima noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma live. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje eu vou estar falando com o nosso amigo, uma live sensacional. A live com os professores que nós estamos fazendo, com professores, educadores, diretores, justamente para a gente falar sobre educação, para falar sobre áreas distintas áreas que nós estamos aí abordando. E hoje nós vamos falar com um grande amigo, um professor, advogado, ele é advogado lá da Máquinas Agrícolas Jato, professor e educador, que é o Fagner que nós iremos falar daqui a pouquinho, iremos falar com ele daqui a pouquinho na nossa live. O Fagner, ele é professor lá da ETEC, ele é professor, ele é advogado lá da Jato e ele hoje vai abordar o tema relacionado do Instagram dele, do canal dele, Vem Professorar. Ele vai abordar realmente alguns temas da área da educação, como professor, como advogado, como orientador. E nós estamos sempre falando dessas lives aí, nesse momento aí de pandemia, nós estamos falando aí com professores, com educadores, sempre temas muito pertinentes aí. Então nós vamos entrar em contato com o professor Fagner. Olá, Fábio! E todo mundo que for entrando aí, gente, mandam perguntas, mandam aí as dúvidas para a gente interagindo, que é bacana, que é interessante aí. O Fagner já está com a gente. O pessoal que for entrando, Fábio, Edivaldo, todo mundo aqui, manda pergunta, manda dúvidas para a gente abordar aí o nosso tema com o professor Fagner. Então vamos tentar fazer a conexão. E vamos falar aí sobre o tema do Fagner, sobre professores, sobre a profissão de professor. Olá, Fagner, ótima noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, Ronaldo, muito obrigado pelo convite, tá tudo me ouvindo, o áudio tá bem? Muito bem, estou te ouvindo. Professor Fagner é professor doutor da área jurídica, ele é advogado hoje da Jato, Máquinas Agrícolas Jato. Desde a minha época lá de Unipac, né, Fagner, nós já estávamos lá. E é muito bacana porque eu tomei esse caminho da área de educação, você já estava, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito bacana e um pouco diferente, né, do que vem tomando os profissionais. Muitos profissionais que têm uma experiência na sua área, uma experiência profissional, e às vezes você acaba caindo para essa área da didática, essa área realmente de dar aulas. Mas você realmente gostou do ramo, né, Fagner? Você atua, você tem como mestrado, doutorado, e você realmente gosta realmente de dar as aulas, né? Mas antes de mais nada, se apresente, Fagner. Quem é o Fagner Carvalho? O Fagner lá da Jato. Ótima noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite. Muito obrigado, Ronaldo, mais uma vez. Agradeço imensamente o convite aí que você me fez. Nem sei se sou digno de estar aqui batendo esse papo nessa noite aqui de quinta-feira, né? Imagina. E também agradeço aí todos que estão nos acompanhando ao vivo e depois podem nos acompanhar na gravação aqui desse nosso encontro, porque para mim realmente é uma honra encontrar você nessa quinta-feira. Bom, o Fagner, né? O Fagner simplesmente um professor, vamos assim dizer, né? Mas nem sempre foi assim. Eu moro aqui em Pompeia, né? Sou da grande Pompeia, como eu brinco com meus alunos, né? Sou da grande Pompeia, capital de Marília. Pompeia, capital de Marília. E hoje, né, já tem 10 anos, há mais de 10 anos eu sou professor e no mesmo tempo, né, um pouquinho menos, eu sou advogado aqui no Grupo Jato. E ao longo dessa minha carreira eu busquei conciliar tanto uma vivência profissional, atuando como advogado de fato, mas também sem deixar de lado um aspecto que também me agrada muito,
que me chama muita atenção, que é a área da pesquisa, a área do conhecimento, a área do estudo. Então eu busquei ao longo desses anos conciliar uma vida profissional numa empresa, né? E também uma vida acadêmica. Foi por isso que eu busquei a minha formação com mestrado, como você disse, com doutorado, com especialização na área, inclusive, de educação, para conciliar esses dois ramos. Que bacana, muito legal. O Fagner, ele é um excelente profissional, o pessoal lá gosta muito dele, lá da Grande Pompeia, e desde lá da Unipac, lá nós já nos relacionávamos, às vezes, eu na área de compras, na área de suprimentos, e o Fagner lá na análise de contrato. E é muito isso que você falou, né, Fagner? Realmente, a pesquisa tá na veia do professor, está na nossa veia, e não dá para você falar de trabalho, não dá para você falar realmente de lecionar, de dar aulas, de pesquisar, sem a pesquisa, sem a metodologia, sem estar estudando, sem estar na área acadêmica. E é muito bom, porque com os alunos nós aprendemos, nós nos atualizamos, nós constantemente somos obrigados realmente a nos atualizar. E eu queria te perguntar, abordar sobre essa questão do tema. Realmente, professor, realmente você gosta dessa área, você realmente encara essa experiência como um profissional, como docente, diferente às vezes de outros profissionais que encaram a docência às vezes como um quebra-galho, um adicional no meu salário. Você não, e realmente encara a profissão de docência, o dom de ser professor como profissão. Até o tema que eu trouxe hoje, né, para a gente falar, né, é uma frase que a vírgula ali ela faz toda a diferença, né? Porque o tema que eu trouxe é não, quero ser professor. Porque ao longo da minha vida, né, em alguns momentos da minha vida, a frase era não quero ser professor. De jeito nenhum. Eu também ao lidei longo com da isso. minha vida, eu falo assim, não quero ser professor. Lembro que uma das primeiras vezes onde essa frase foi assim, não quero ser professor, foi no momento, inclusive, quando eu prestava vestibulares. Porque naquele momento eu estava diante de 3 carreiras, né? Uma delas era a carreira de jornalismo, a outra carreira que eu vislumbrava era a carreira na área da história, de estudar história mesmo, né? Fazer a graduação no setor da história, e também o direito. E aí eu pensei, né? Bom, eu estou aqui no interior do estado de São Paulo. E aí eu pensei, trabalhar com jornalismo aqui muitas vezes não vai ter tanto campo de atuação. E aí eu pensei, na área de história, mas eu vou aguentar ser professor? A minha lembrança eram os meus últimos anos do ensino médio, né, do antigo colegial que eu tinha passado. E eu falei, coitado dos professores, né? Verdade. Então, nesse momento, eu falei assim, não quero ser professor. Não quero ser professor. E aí eu fui para a carreira e estudar a área do direito. Então, e fiz a carreira no direito. E depois, num segundo momento, depois de já formado, quando eu atuava no escritório de advocacia, surgiu a oportunidade, surgiu um concurso público para eu ser professor na ETEC Antônio Devisati. E ali, apesar de muito novo, né, eu agradeço à instituição que me aprovou no concurso, né, viu em mim, naquele jovem, um potencial de ser um professor, então eu me tornei professor. Só que naquele momento, né, eu era recém-formado na área do direito, então eu estava para 22 para 23 anos, logo me tornei professor, que eu passei nesse concurso, e aí eu fui encarar uma turma pela primeira vez como professor. E a grande surpresa que eu tive é que 90% da turma era mais velha do que eu. Era muito mais velha do que eu. E nesse momento eu tinha uma grande dificuldade. Por quê? Porque nessa minha inexperiência em ser professor, o que eu tinha de segurança é que eu me tornei extremamente rígido como professor. Muito rígido mesmo. Então ele foi um momento assim que eu usei e abusei, vamos assim dizer, da autoridade de ser professor, tentando me afirmar nesse papel.
Então, se o horário da aula começava às 7 da noite, às 7h01 eu estava fazendo a chamada. Vamos assim Olha dizer, eu só. estava fazendo a chamada, né? Eu me tornei o terror dos alunos naquele momento. Só que teve isso, eu tive consequências. Então, toda semana eu era chamado pela coordenação pedagógica. Mas, Toda mas, semana eu era mas chamado. eu também tive a experiência também, graças a Deus, eu passei também na ETEC. Eu comecei na ETEC, depois eu fui para outras instituições. E, sem dúvida, é muito bacana, uma escola muito enriquecedora para a questão da experiência. Eu acho que realmente um teste muito grande. Para você ainda que começou em uma sala recém-formado, como você diz, onde os alunos eram mais velhos, você precisa realmente pegar da experiência, da vivência realmente do dia a dia para transportar em sala de aula, né? Para colocar como educação. E isso é muito enriquecedor, né, Fábio? Sim, mas isso aí, né, como eu estava dizendo, eu comecei a ser chamado na coordenação. Ninguém quer ser chamado pela coordenação, né? E aí foi o segundo momento em que eu disse, não quero ser professor na vida, né? Não quero mais saber disso, né? Eu já tenho minha carreira durante o dia como advogado, depois eu tinha passado no processo seletivo para trabalhar aqui no Grupo Jato. Então, nesse momento, muitas vezes passou na minha cabeça o não quero ser professor. Mas algo que eu costumo ser, né, tem que ter perseverança. Então, nesse momento eu tinha percebido algo que muitas vezes a gente não se percebe, viu, Ronaldo? É que eu tinha domínio do conteúdo, porque tecnicamente eu sabia de tudo aquilo que eu precisava trabalhar em sala de aula. O que eu não Perfeito. sabia, que eu não tinha vivência, era ser professor. Então foi nesse momento que essa ficha caiu, né? Você e eu vai saber essa expressão, a ficha caiu, mas quando eu uso com meus alunos eu tenho que explicar que antigamente os telefones funcionavam com ficha, você tinha que colocar ficha, né? Você da minha geração mais velha vai entender essa expressão, né? Mas então naquele momento eu tive um relance, né? Falei assim, eu sei do conteúdo, eu sei da técnica, mas eu não sei ser professor. Então foi naquele momento que eu comecei cada vez mais estudar, mas não a parte técnica que eu já sabia e já dominava, mas os mecanismos para me transformar em um professor que conseguisse, sem abrir mão da qualidade que é necessária quando a gente é um professor, mas conseguisse lidar com os alunos de uma maneira em que o ambiente educacional fosse o mais saudável possível. E Uau! aí, né, eu fiquei muito assim, é um trabalho de anos, como eu disse, eu já sou professor há mais de 10 anos, né? E fico muito feliz que em diversas turmas ao longo desse ano, mesmo eu não trabalhando com as turmas no último semestre deles na ETEC, muitas vezes eles se recordam de mim e eu sou um professor homenageado. Então eu consegui, né? Eu vejo isso como uma grande vitória na vida, na minha vida, na minha experiência como professor, né, de sair do pior professor da ETEC para um professor hoje que os alunos muitas vezes apresentam esse reconhecimento. Mas tudo dependeu de tentar entender que não bastava eu dominar a parte do conteúdo, eu precisava ser de fato um professor. Uau, que aula! Eu acho que essa é a grande diferença, né, Fagner? É, porque você dominava as técnicas, mas a dificuldade muitas vezes em você transmitir esse conhecimento, ainda mais em uma sala que você há de concordar comigo, né, Fagner? Hoje a nossa geração ainda se atentava, copiava, anotava o que o professor falava, anotava, chegava cedo, correndo, com medo de chegar atrasado para anotar os detalhes da lousa que o professor ia lá esboçando. Hoje não. O que você às vezes fala lá na frente, em sala de aula, o cara já está consultando no Google, ele espera você anotar na lousa para tirar uma foto. A geração mudou muito. Mas é muito bacana esse relato que você acaba de trazer para a gente, de que realmente você quer ser professor. Não, vírgula, quero ser professor.
realmente você dá valor aí a esse tema, a essa questão. Fagner, com certeza a gente tem bastante coisa para falar, mas eu vou correr aqui. E aí você tem um canal. Você tem um canal que é o Vem Professorar. É muito bacana, eu assisto lá os seus vídeos, que você fala com muita propriedade, realmente, temas extremamente relevantes, muito bacana. E aí lá você diz que professor é juiz, promotor, policial e carcereiro. Que história é essa, Fagner? Bom, Ronaldo, como você é um professor de metodologia científica, né? Então eu também tenho que citar as minhas fontes, né? Exatamente. Tenho que citar as minhas fontes. Então, boa parte das reflexões que eu vou trazer aqui hoje para a gente discutir, elas estão nessa obra. Eu até deixei o livro aqui de fácil acesso, que está nessa obra do professor Pierluigi de Piazzi, que ele chama Ensinando Inteligência. Ele é o Ensinando Inteligência. E também tem o Aprendendo Inteligência. O Ensinando Inteligência, ele é voltado para professores. Já o Aprendendo Inteligência, ele é voltado para os alunos. Então, uma parte das reflexões que eu vou tratar hoje com você aqui tem como fonte essas obras do professor Pierluigi de Piazzi. Então, estou citando a fonte, né, para não falar depois que está se apropriando de plágio. Que estou me apropriando de plágio, né? E, inclusive, nos meus vídeos que eu faço em cima aqui dessa obra, eu tenho questão de citar, né, da onde veio. E quem faz essa provocação, né, é o professor Piazzi, né, nessa obra aqui, o Ensinando Inteligência. Porque ele parte da seguinte reflexão: que nós, como professores, deveríamos ser vistos por nossos alunos como um parceiro deles. Como um parceiro, né, que nós estamos jogando no mesmo time. Perfeito. Nós, professores e os alunos, juntos para conquistar um objetivo. Porém, muitas vezes não é isso que acontece. Então ele nos provoca, né? Ele fala que o professor, nos dias de hoje, ele é juiz. Por quê? É o professor que dá a nota. Além disso... O professor me ferrou no que ele me disse. O professor... né, se o aluno vai bem, ele fala assim, eu tirei uma boa nota, né? Se o aluno vai mal, ele fala assim, foi o professor que me ferrou. Então, ele fala, professor, então ele é juiz. Juiz porque é ele quem atribui nota. Além disso, o juiz é o promotor, porque são os professores que fazem as provas, redigem, fazem as perguntas, acusam ali, né? Além disso, né, o professor, ele também é policial, porque ele fica fiscalizando. Não pode colar, senta direito, olha para frente. Então é o policial. E além disso, o professor também é o carcereiro, porque ele que não deixa os alunos saírem da sala a hora que ele quer. E ainda, então o professor hoje ele encara esses papéis e ele fala, e muitas vezes, diante do cenário de educação que a gente tem hoje, onde muitas vezes nem o professor não tem nem o poder de reprovar o aluno, só Exato. Sobra o papel de carcereiro. É só aquele que não pode, que prende o aluno ali dentro e não deixa ele sair. E aí ele faz a seguinte reflexão, né? Como é que eu mudo essa ideia, né? Como é que eu faço com que os alunos me vejam como um parceiro deles para alcançar objetivos? E uma das propostas que ele traz para nós de reflexão é a seguinte, e aí ele parte do exemplo daquilo que acontece nos cursinhos preparatórios para vestibular. Porque ali o aluno vê o professor como alguém que ajuda ele a alcançar um objetivo, a alcançar uma vaga numa universidade pública ou numa universidade que ele queira. E o que ele fala que faz toda a diferença é que a avaliação, no caso do vestibular, ela é externa. Ela não é feita pelo próprio professor. Então, o sistema que ele defende aqui na obra dele é que as avaliações elas fossem feitas por alguém que é externo, alguém que não é o próprio professor. Porque ali, nesse momento, o professor seria capaz de atuar com seus alunos para que eles vissem o professor como um aliado que vai ajudar eles a enfrentar as provas, os desafios, os concursos que eles tendem a
a buscar. Mas eu faço um alerta, né, nessa obra do professor Piazzi. Ele é bastante provocativo, né? Ele tem uma linguagem muito direta, ele não tem papas na língua na hora de criticar e de apresentar os problemas da educação brasileira. Então faço esse alerta aí para os docentes aí que podem ser um pouco mais sensíveis, né? Para que tenham esse cuidado ao ler a obra dele, né? Faz todo sentido isso. Só coloca o livro novamente aqui para a gente Correto. ver qual é o nome do autor, caso alguém queira. É o Ensinando Inteligência, do Pierluigi Piazzi. Mas você vai encontrar Piera aqui, né? Só colocar na Exato. internet, ensinando, é que vai estar aparecendo, acho que é o contrário para quem está vendo aqui, né? Mas é Faz o todo sentido. Ensinando Inteligência. Faz todo sentido isso que você comentou com a gente, porque realmente é, eu já ouvi muito isso. Muitos professores, para se autoavaliar, a minha sala é muito boa, as minhas aulas são boas, sobem as notas, sobe a régua daquela sala. E, na verdade, não é isso interessante. A prova poderia vir de um agente externo, assim como a literatura aí que você mencionou diz, porque isso realmente avaliaria o aprendizado muito bem colocado por você, professor Fagner. Eu vou levar isso daí para mim, ó, professor que é um juiz, promotor policial e o carcereiro. O Fagner, tem um negócio também que você aplica, que é a questão... Bom, o pessoal que está assistindo aqui a gente, antes de mais nada, professor, só uma licença, vendo aqui, olha, a Letícia, o Fábio, o Elson, Karina, a Miss Carvalho. Pessoal, manda perguntas aqui para a gente. Vamos aproveitar a oportunidade de estar falando com o professor Fagner e para colocar temas aí picantes aí. Olá, Adriano, boa noite. Mandem perguntas aqui para a gente. O que é esse negócio de o que é teste de qualidade dos romanos na educação? Onde você pegou esse daí, Fagner? Essa história ela é um livro de consultoria, né, que eu li há algum tempo atrás, onde ele relata, né, uma história que ele fala que antigamente os romanos, eles ao construir pontes, você vai escorando ela, né? Vai escorando, fazendo para dar sustentação para que você consiga fazer a curva ali em cima, né? E o grande teste de qualidade que eles faziam na ponte é que a última estaca que sustentava a ponte era retirada, mas com o construtor embaixo. Então, o construtor tinha que se dedicar muito, né? O construtor tinha que se dedicar muito, porque se a ponte não fosse boa, iria cair exatamente em cima da cabeça dele. E aí a provocação que eu faço no vídeo, né, depois que eu li essa história, né, é que nós, como professores, temos que pensar o seguinte: será que nós teríamos coragem de ficar embaixo das pontes construídas pelos nossos alunos? Essa é uma reflexão que eu faço. Os romanos faziam de uma maneira bem radical. Mas porque todos os dias é isso que acontece. Cada vez mais nós vamos envelhecer. E muitos aspectos das nossas vidas vão estar nas mãos dessas pessoas mais novas, dessas pessoas que hoje são os nossos alunos. Então, nós temos como, ao ser professor, nós temos que ter esse cuidado de pensar que um dia a responsabilidade, inclusive pela nossa vida, pela vida em sociedade, pelo nosso país, vão estar nas mãos dessas pessoas que hoje são os nossos alunos. Então, Perfeito. sim, professor tem que se preocupar com a qualidade, porque, querendo ou não, a gente vai estar, sim, embaixo das pontes construídas por eles. Então, é essa reflexão que eu construo a partir dessa história, né? Não sei, de fato, né, quão real ela é, mas ela demonstra a necessidade de confiar. O professor confiar no seu trabalho, né, e a esse respeito. E a gente ouve muito dizer sobre isso, né? Essa geração que está chegando aí, meu Deus, o que vai ser delas? Mas cabe a nós, realmente, professores, estarmos realmente acompanhando isso, o desenvolvimento, a qualidade de ensino, desenvolvendo até novas metodologias de ensino,
Porque hoje, né, Fagner, a gente ainda fazia algumas questões, a pirâmide invertida de sala de aula, onde o professor lá não é mais o protagonista, mas sim o aluno é protagonista pelo seu aprendizado, TBL, e, enfim. Mas e agora, né, com o EAD, esses métodos de ensino à distância, esses métodos virtuais de ensino, onde o aluno precisa criar a sua metodologia de ensino, a sua disciplina de ensino, e realmente o negócio ficou um pouco diferente, um pouco mais complexo aí. Olha lá, a Miss Carvalho, como lidar com. Mandou uma pergunta para você, Fagner. Como lidar com alunos que agem como se já soubessem tudo? Vale para o meu trabalho de desenvolvimento de jovens. É, eu acho que ela está se referindo àquele aluno que às vezes confronta lá o professor realmente e quer às vezes se destacar, se autodestacar em sala de aula. Você já teve esse tipo de aluno, Fagner? Ah, sempre tem, né? Sempre a gente acaba encontrando esse tipo de aluno, né? Mas acho que a grande questão, pelo menos da forma como eu trabalho, é que você pode começar, entre aspas, a apertar o aluno. Faça perguntas. À medida em que você vai fazendo perguntas para ele, não é para demonstrar que você sabe mais, mas para demonstrar que existem muitas coisas para aprender. Então, muitas vezes, quando eu já encarei esse tipo de situação em sala de aula, mas a própria forma como eu costumo trabalhar, que é fazendo questões. Antes de trazer as respostas, ou dizer é assim, é o assado, eu costumo sempre levantar os temas que eu vou trabalhar por meio de perguntas. E a hora que você Perfeito. começa a expor na forma de perguntas, e aí, o que vocês acham disso? O que vocês pensam? Quais são as consequências disso? Qual é o impacto disso? E aí, quando você começa a levar para um campo de reflexão, e você começa a ouvir a colaboração dos outros colegas, então, nesse momento, é importante, esse momento é importante porque aí nós mesmos, inclusive como professores, verificamos que às vezes a gente nem tem todas as respostas para as perguntas que a gente faz. Exatamente. E muitas vezes, algumas respostas que os alunos dão, eu agradeço, porque eu falo o seguinte, essa sua colocação eu vou incorporar na minha aula, porque é uma reflexão que eu nunca tinha feito, é uma ótima reflexão, e muitas vezes eu também incorporo, então, na minha forma de trabalhar, contribuições que os alunos dão. Mas então eu utilizaria de perguntas, né? Use de perguntas, faça várias perguntas para o aluno, né, para demonstrar que o conhecimento de todos nós tem as suas limitações. Às vezes a gente responde uma questão com uma outra pergunta em cima, e assim como você bem falou, e isso gera interatividade, gera realmente atenção dos alunos em sala de aula. A Letícia Pereira mandou uma aqui, obrigado Letícia pela pergunta. Vocês acreditam que a educação virá a ser emancipatória visando a questão dos ensinos à distância nas instituições, ela está se relacionando à questão da emancipação. O que você acha Certo. disso daí, Fagner? Bom, primeiro eu parto do pressuposto que a educação por si ela é emancipadora. Não existe. É importante a gente pensar o seguinte: eu tenho muitos momentos de iluminação. Eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de estudar. Por quê? Porque eu sei que eu sei bastante coisa daquilo que eu já estudei, mas quanto mais eu estudo, eu sei que tem muito mais coisas que eu não sei. E cada vez que eu tenho uma nova ideia, aquilo se ilumina na minha mente. Então, a educação, ela sempre vai ser emancipadora. Agora, uma questão que acho que está por trás da pergunta da Letícia é como você aborda essa questão do ensino à distância. Porque, de fato, você não tem controle completo sobre os alunos. Mas não Exato. quer dizer que o ensino à distância ele pode ser de menor qualidade. O que eu vejo muitas vezes, Ronaldo,
é que quem está despreparado para enfrentar o ensino à distância não é o professor, mas é o aluno. Porque ele não tem a organização necessária para se estruturar para estudar. É diferente, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de meus exemplos de como mestrado e doutorado. Eu tinha um objetivo claro, que eu queria ser mestre e consegui o doutorado. Então, os estudos que eu realizava, eu não precisava de alguém me orientando como 100% do tempo ali. Fagner, agora estuda isso. Fagner, estuda aquilo. Porque eu já tinha um nível de maturidade grande que pudesse me transformar em um autodidata. Né? Porque o melhor professor é aquele que se faz desnecessário para os seus alunos. A partir do momento em que ele, por si só, consegue buscar informações, buscar o conhecimento. Então, hoje, nós estamos sendo impactados pelo ensino à distância. Eu tenho certeza que você sofreu esse impacto, eu sofri esse impacto. E eu vejo que muito é porque existe uma deficiência, uma limitação nos nossos alunos para poder encarar essa experiência como um momento de aprendizado. Então, né, só para a Letícia aí, eu recomendo, e aí eu comecei, pena que a pandemia atrapalhou, porque eu comecei a trabalhar com os meus alunos, esse outro livro do Pierluigi Piazzi, que é o Aprendendo Inteligência. Esse Perfeito. É o Aprendendo Inteligência. Ele é voltado para os alunos, porque ali você consegue ter insights muito bons para que os alunos, de fato, comecem a perceber que quem é dono do ensino deles são eles mesmos. Perfeito. Eu acho que realmente de tudo isso daí que você abordou aí em questão do ensino à distância, existe o contrário também. O aluno que tem essa organização, que tem essa maturidade, também ele sai na frente. Assim como você nos seus cursos de mestrado, de doutorado, realmente. A Letícia até respondeu, perfeita colocação. Obrigado pela pergunta, Letícia. Olha o Adriano aí também. Como você modificou a forma de ensinar hoje aos jovens, comparando com a juventude de 20 anos atrás, onde os recursos eram outros e o acesso à informação hoje é maior? Eu acho que isso daí foi uma transformação não só para o Fagner, mas como todos os professores também. Olha nós aqui, eu e o Fagner, nós como professores, nós estamos aqui no Instagram batendo um papo sobre educação, realmente sobre a questão da sala de aula, mas realmente o impacto hoje foi muito grande. Hoje existem diversas plataformas, ferramentas, dando aula no Teams, pós-graduação, onde eu já tive a oportunidade de também dar alguns outros cursos. Eu gravo aulas também nas faculdades no ensino de AD e escrevo alguns livros também. Para todos os professores realmente impactou, e as ferramentas didáticas também, as formas realmente mudaram. Assim como a gente vem falando do ensino TBL, em grupo, pirâmide invertida, hoje é a tecnologia, a distância. E para você, Fagner, impactou? Eu acho que hoje a gente vive uma era da informação. É uma era da informação. Só que informação não é conhecimento. Informação por si, ela não é conhecimento. Eu até brinco, né, em alguns semestres, né, quando eu tenho aula presencial, que eu brinco que eu sou um professor GLS. Né? Por que professor GLS? É giz, lousa e saliva. É giz, lousa e saliva. Né? É giz, lousa e saliva. Isso tem a ver tanto pelas questões de infraestrutura, que depois a gente pode até comentar isso, né? Que não me limitam de ser um bom professor, vamos assim dizer, né? Por as questões de infraestrutura. Então, voltando ao raciocínio inicial, nós estamos numa era de muita informação. E o professor, nesse momento, ele ainda se faz necessário. Por quê? Perfeito. Porque o professor, com a formação dele, ele consegue guiar os alunos nesse mar de informações. Por quê? Informação é o tempo inteiro. É pelo WhatsApp, é pelo Facebook, é pelo Instagram. Eles têm acesso a muito disso. Mas dessas informações
que se formem conhecimento de uma determinada área, seja a área de administração, a área do direito, a área da matemática. Isso você precisa de alguém que tenha conhecimento da área para organizar toda essa enxurrada de informações que existem. E é aí que muitas vezes os alunos confundem. Eles acham de porque eles podem colocar no Google qualquer coisa, que eles já são autossuficientes. E não é assim. Porque o conhecimento, ele está ali. As informações estão ali. Mas se você não as organiza, não é gera possível, conhecimento. não gera conhecimento. Exato. Ótimo, ótimo, perfeito. Professor Fagner, vamos continuar aqui. Você fala sobre a questão aí do fator P como fundamental no processo de aprendizagem. O que é o fator P? Ensina aqui a gente aqui. Eu falo que o fator P, né? Quando a gente fala daqueles elementos que influenciam no processo de ensino-aprendizagem, a gente vai pensar numa escola, a gente vai pensar em lousa, a gente vai pensar em livros. Mas vejam, se eu perguntar para você, Ronaldo, me fala de alguma coisa importante da sua escola, provavelmente você vai lembrar do fator P, que é o fator professor. Então não existe fator mais importante para influenciar no processo do que o fator P, P de professor. E aí eu falo até por experiência própria, né? Quando a gente começou a trabalhar lá na escola, era uma infraestrutura muito precária. Então, janelas completamente sem vidro. A porta que não tranca. Então, no frio você congela e no calor você nem consegue colocar um ventilador na sala porque alguém destrói durante o dia. Se chove, do lado de fora, dentro virava uma cachoeira. Aí vinha o coordenador do curso com a vassoura e um bombril na ponta para acender a lâmpada para os alunos terem aula. Eu achei que mesmo só eu ali havia vivido isso. Não, então nesse ambiente assim inóspito, nesse ambiente selvagem, né? Nesse ambiente selvagem, ali a gente conseguia e consegue até hoje desenvolver um processo de ensino-aprendizagem. Mas isso só é possível na medida em que você tem o fator P, o fator professor presente. Porque um bom professor, ele supera as outras dificuldades. Ele é capaz de enfrentar e proporcionar para os alunos um tipo de conhecimento que vai agregar para a vida deles. Sem dúvida. E por isso que nós lembramos, né, dos nossos professores. Né? Acredito que você lembra dos seus professores de graduação, do mestrado, doutorado, assim como eu lembro dos meus professores. E isso é essencial. Fator P, mais uma que eu aprendi hoje. Obrigado, professor Fagner. Você já teve muita disciplina em sala de aula já, né, professor Fagner? Conta aqui pra gente. Já, né? E só lembrando, só uma história da questão de lembrar dos professores, né? Um dia teve um professor que eu sou da área de humanas, né? Mas um professor que ele me marcou muito na área de biologia. Né, e ele me marcou pela paixão com que ele ensinava a área da biologia, né? E Que um legal. dia eu estava com a minha esposa no supermercado, em Marília, inclusive, né? Estava aí no supermercado em Marília. E eu vi esse professor vindo, né, na minha direção, né? E eu virei para minha esposa e falei assim, é o professor Kleber, é o professor Kleber. E aí ele passou por mim e me cumprimentou assim, aí eu falei para o meu esposo, tá vendo? Ele lembrou de mim. Aí ela falou assim, com o grito que você deu, não dava para ele não te cumprimentar. Então, ele até assustou. Lembrou, ele até assustou, né? Assim, se ele lembrou ou não, eu não sei, mas ele me cumprimentou. Né? E eu fiquei muito contente com a situação. E foram esses professores, né, que me marcaram positivamente, né, que eu lembrava, no momento em que eu me tornei professor, assim, mas o que tinha aqueles professores que eu não gostava? Ah, eles faziam A, B, C e D. Então isso eu não vou fazer. Mas o Legal. que tinha aqueles outros professores que eu gostava muito? Ah, eles faziam assim, assim, assado. Então foi aí o meu caminho para me nortear enquanto professor. Mas aí voltando para o tópico que você disse, né, a questão da indisciplina, eu cheguei a lecionar numa instituição onde tinha mais de 80 alunos dentro da sala de aula.
e também naquela mesma circunstância, onde eu era muito jovem, né? Porque foi basicamente coincidente, né? Na ETEC e também nessa outra instituição onde eu trabalhei. Então eu tinha muitas pessoas e muitos jovens, né, que vinham da escola pública, às vezes da escola pública, e na escola pública, infelizmente, muitas vezes é visto como que não precisa estudar porque vai ser aprovado de forma automática, que é algo que a gente até comentou no começo aqui do Lamentável. nosso bate-papo. Então eu vi muitos alunos com grandes problemas de disciplina. E aquela aula ela terminava e minha garganta estava completamente irritada, porque eu ficava toda hora gritando, toda hora ficava chamando a atenção de aluno. Imagina num curso com mais de 80 pessoas dentro de uma sala de aula. Então era Professor GLS com 80 alunos. 80 alunos dentro da sala de aula. Então era bastante complicado lidar com isso. Até que eu falei assim, vou mudar essa estratégia, né? Então eu falei, cheguei um dia na turma, né? Na turma e eu falei o seguinte, que a partir daquele momento todos tinham nota de observação direta, de comportamento, nota 10. Só que com isso eu levei um sininho, sabe essas campainhas de hotel que faz plim? E eu Sim. falei que se na aula eu precisasse tocar 3 vezes aquele sino, a classe toda perdia ponto. Então todo mundo estava com 10, passava para 9. Só que eu achei que o sino ele era muito discreto, então eu consegui um apito laranja desse tamanho e eu coloquei o apito como um técnico, né? Como um árbitro de futebol. E aí eu andava então com o apito, né? Porque como eu ando bastante dentro da sala de aula, né? Quando eu trabalho na forma presencial, então eu usava o apito. E aí eu comecei. Né? A pessoa começava problemas de indisciplina que eu não conseguia me comunicar, eu colocava o apito, apitava. E eu ia uma vez, 2, 3, tirava ponto de todo mundo. O que é que começou a acontecer? Os próprios alunos fazerem um controle entre si. Perfeito. E aí tem a questão do simbolismo, né? Porque o apito, como eu carregava ele no peito, era um símbolo que todos eles estavam cientes de que eles precisavam respeitar. Então foi uma maneira que eu encontrei de conseguir controlar os problemas de indisciplina. Hoje eu encontro ex-alunos lá que participaram comigo nesse momento, nessa experiência social, vamos assim dizer, né? E muitos falam, professor, cadê o seu apito? Né? O apito, depois que o senhor saiu, né? Depois que o senhor saiu, o seu apito fez falta. Tem coisas Então, que marcam, né, realmente, e os alunos vão carregar essa questão da disciplina por muito tempo, né, sem dúvida. Muito bacana. Mais o uma apito funcionou. mais uma que nós aprendemos aqui. Pessoal que está assistindo aqui com a gente aqui pode participar, pode mandar perguntas aqui para o Fagner. Vamos aproveitar aqui esse momento, essa oportunidade aqui do professor Fagner, advogado lá da Jato, que está aqui conosco. O Fagner, como se transforma informação em conhecimento? Eu sei que você falou um pouquinho, mas isso é muito importante realmente, né? Diante da tecnologia, muita informação a todo momento, e às vezes é uma coisa que até eu já ouvi os pais dizerem, né? Mas tem internet, tem Google em casa, essas aulas online, meu filho vai começar a estudar em casa, não vai pagar mais escola, não. Mas informação demais na cabeça não se transforma em conhecimento. E para isso precisa o professor, não é verdade? É verdade. E aí, de novo, né, eu vou me socorrer da obra lá do professor Piazzi, né? Ele que nos mostra aí um pouquinho desse caminho de você transformar informações e conhecimento. E o que ele fala para nós é que para a informação se transformar em conhecimento, o que precisa existir é uma modificação dos circuitos neurais que a gente tem dentro do nosso cérebro. Por quê? Quando a gente usa bastante alguma informação, ela amplia o caminho. O caminho para você acessar aquilo dentro do cérebro vai se reforçando. É como uma estrada que você passa continuamente dela. Ela vai formando aquele caminho, né? Uma estrada que a pessoa não passa 10 anos, o mato cresce, a sujeira acumula. Mas uma estrada que você passa continuamente é uma estrada que ela vai estar bem pavimentada. Mas como é que a gente consegue
alterar os nossos circuitos neurais, esses caminhos que nós temos dentro do nosso cérebro. O primeiro ponto que ele traz para nós é que o aluno ele deve prestar atenção na aula. Primeiro aspecto é uma aula bem assistida. Perfeito. O segundo ponto que ele nos dá a dica é que depois que o aluno assistiu àquela aula, ele precisa fazer exercícios de fixação. E a sugestão dele é que sejam feitos no mesmo dia. Então você assiste uma aula prestando atenção, né, uma aula dedicando-se a prestar atenção naquilo que é trabalhado. Depois você faz exercícios em cima daquilo que foi trabalhado em sala de aula. E por fim, você tenha uma boa noite de sono. Porque assim, naquele momento em que você está dormindo, porque ao longo do dia nós temos um monte de informações. E à noite, quando nós dormimos, o cérebro tem que fazer um filtro daquilo que é jogado fora e daquilo que fica. No momento em que você obtém uma informação em sala de aula e você usa ela para resolver problemas, para fixar aquilo, o cérebro, no momento da noite, do momento do sono, ele vai entender que aquilo é algo importante. E que se é algo importante, tem que sair da memória de curto prazo e ir para a memória de longo prazo. Então é assistir a aula corretamente, né, prestando atenção, depois exercícios que fixem aquilo que você trabalhou e, por fim, uma boa noite de sono, porque assim o cérebro vai entender. Opa, essa informação eu tenho que guardar. Essa é uma informação que eu não posso perder. E aí você então transforma uma mera informação em conhecimento. Uau, dessa forma o aluno não esquece para a prova, ele não precisa nem fazer cola, né? Talvez então ele não, de duas uma, né? Ou ele não assistiu realmente, então três fatores, aliás, né? Não assistiu bem a aula com o professor, né? Pegou as anotações lá do colega, não fez os exercícios de fixação e também não teve uma boa noite de sono. E aí, consequentemente, vai se tornar toda aquela enxurrada de informações durante o dia, aquilo lá ele não vai se transformar em conhecimento, não vai lembrar na prova, não vai aprender, não vai memorizar da forma adequada. Pessoal, nós estamos aqui com o professor Fagner com esse vasto conhecimento aqui, passando aqui para a gente. Quem tiver dúvida, quiser participar, só mandar uma pergunta aqui para a gente. Professor Fagner, diferença entre aluno e estudante. Tem diferença? Aluno e estudante? Tem. Foi mais uma que eu aprendi aqui no livro, né? Do professor Pierluigi, né? E muitas vezes eu me vi que na minha vida acadêmica, né? E aí, lembrando na época de ensino médio, colegial, né? Eu era aluno, não sabia, mas eu era aluno e não estudante. Por quê? O aluno é aquele que ele estuda, ele aprendeu a ser um bom tirador de nota. Por quê? Ele se mata de estudar na véspera da prova, nem dorme direito. Ele faz a prova, tira uma boa nota, mas a hora que ele sai da porta da sala, se perguntar, fala uma pergunta aí para mim, ele não sabe. Decorou. Né? Ele decorou. E aquela carga de nervosismo e de estresse é tão grande que a hora que aquele momento passa, a única coisa que o cérebro dele quer é apagar aquela emoção, aquele sentimento. E aí vem até a provocação, né? Porque se você repetir a mesmo aluno que tirou 10 hoje, né? Que é esse especialista em boas notas, né? E ele é aluno e não é estudante. Se você repetir as mesmas perguntas uma semana depois, com certeza ele não vai tirar o 10. Porque ele aprendeu o esquema de tirar boas notas e não o esquema de transformar a informação em conhecimento. Então, eu muitas vezes me vi que na minha época de ensino médio eu fui muitas vezes estudante. Eu tive que entrar na graduação, pós-graduação, e sem ter a clareza disso, mas eu fui me tornando estudante. Porque o estudante, a preocupação dele não é com a nota, mas é com o aprendizado dele.
Então, eu Perfeito. busco diferenciar hoje, né, que eu tenho mais claro essas ideias, até a partir das leituras que eu fiz, colocar essa situação para os meus alunos, né? Eu falo, vocês querem ser alunos ou vocês querem ser estudantes? Vocês querem aqui só para tirar boa nota ou vocês querem para realmente ter o conhecimento? Porque são coisas diferentes. O estudante é aquele que está interessado em obter o conhecimento. O aluno, ele está interessado em ter boa nota e ter um diploma, mas não necessariamente com aprender de fato aquilo que é necessário. Então, existe a diferença entre aluno e estudante. Pena que eu não tive essa clareza mais cedo na minha vida. Mas que Que bom que um dia... sejamos. Pode terminar, Opa, desculpa. não, não. Eu só falei que ainda bem que eu tive. Que pena que eu não tive antes essa experiência, né? Só mais tarde na minha vida. Que sejamos todos orientados realmente a não ser só nessa questão da decoreba, de estudar para a prova, mas estudar para a vida, realmente estudar para aprender. E como principalmente os bons professores, assim como você, colocar o ensinamento, colocar essas metodologias em sala de aula, mas aplicar. Olha, a gente está aprendendo aqui hoje a aula sobre isso, mas nós iremos utilizar na sua vida para realmente fazer essa ponte, né, da teoria com a prática. Eu acho que assim até facilita o aluno para não ser apenas aluno, mas sim estudante, né? Eu acho que isso é bacana. A Letícia, olha lá a Letícia participando aqui com a gente aqui. Poderia falar um pouco sobre a formação em mestrado e na sequência sobre a formação como professor mestre? Você que fez mestrado e doutorado, né, professor Fagner? Na parte de... O meu mestrado e meu doutorado, ele é na linha de... Eu sou mestre e doutor em ciências sociais, na linha de relações internacionais. Na parte de educação, eu tenho uma especialização. Então, na parte que eu me dediquei para a educação foi na minha especialização, não foi no mestrado e não foi no doutorado. Então, mas é muito importante, né, que a gente... E aí é uma dica para quem está na área da docência. Infelizmente ou felizmente, muito da nossa carreira acadêmica depende de certificados. Por mais autodidata que a gente seja, para você atribuir aulas, para você receber uma remuneração melhor, você precisa dos certificados. Então, esse é um ponto que a gente não consegue se afastar. Quem é professor tem que sempre buscar certificados. Mas isso não abre mão de você buscar o autodidatismo naquilo em que você identifica que você precisa melhorar. E isso é bastante significativo. Não depender também só de uma instituição para você se formar como professor, como educador. Vá buscando referências, vá buscando professores que escrevem livros. Uma coisa que eu sinto um pouco falta aqui, viu, Ronaldo, no Brasil, são livros onde biografias de professores bem-sucedidos. Você tem livros onde o professor coloca metodologias, coloca métodos didáticos, mas não histórias de vida de professores bem-sucedidos, né? Um Muito livro, bom, né? muito bom. Eu acho que isso falta um pouco aqui no Brasil. E eu vejo que muito na literatura norte-americana você tem esse tipo de literatura de professores que se expressam, né, que expõem as dificuldades que eles enfrentaram, como é que eles conseguiram superar aquilo, como é que diante de cenários de extrema desigualdade social, eles conseguiram fazer a diferença ali na vida dos alunos. Um desses, né, eu até li recentemente aqui, outro livro que está aqui na minha mão, né, A Arte de Educar Crianças, né, que é do Uau. Ron Clark. Virou até filme. É um filme, né, virou filme, é um filme americano que está disponível aí no YouTube, você pode assistir, né, a história do Ron Clark, que é A Arte de Educar Crianças, que mostra a saga desse professor dentro de uma escola de periferia, de uma área de extrema violência, de extrema desigualdade,
lá nos Estados Unidos. Então é o tipo de coisa que inspira a gente, que mostra que é Exatamente. possível. E eu sinto falta. Eu tenho certeza que aqui no Brasil nós temos histórias muito bonitas de professores, né, que fizeram a diferença e que fazem a diferença na vida dos seus alunos. Mas isso precisa ganhar notoriedade, isso precisa ser escrito, isso precisa ser divulgado, porque nós precisamos de bons exemplos. Assim, a gente existe diversas metodologias, métodos de aula, mas assim, realmente cada professor ele fez sucesso às vezes numa prática. Assim como você mencionou a questão do apito, onde você realmente conseguiu domar uma sala de aula. Realmente precisamos buscar sempre referências fora do Brasil para usar uma limitação a esse ponto. A Letícia Pereira. Um minutinho aqui, Fagner, para a gente acabar. Você teria alguma dica de leitura voltada para os alunos? Um minuto aqui que a gente já está Um acabando. minuto, né? Um minuto para acabar aqui. Então, a primeira dela, Letícia, né? Que você que está interessada aí, né? Esse o Aprendendo Inteligência, ele é voltado para alunos e estudantes, né? O Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. Mas outro, um que eu recomendo bastante, que eu trabalho com os alunos, é esse aqui, ó, fininho, fininho, do Augusto Cury, que se chama Legal. Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Filhos Muito Brilhantes, bom. Alunos Fascinantes. E Já por que li esse isso, livro. Ronaldo? E por quê? Porque não adianta. Nossos alunos, eles não têm o hábito da leitura. Todo semestre eu pergunto, qual é uma obra que você leu nos últimos 3 anos? A maior parte, 99% da turma, fala que não leu nenhum livro nos últimos 3 anos. Um ou outro fala que lê a Bíblia. Mas depois, quando eu vejo aquilo, a forma como eles escrevem, como eles se expressam, eu tenho até as minhas dúvidas se aquilo que ele lê num texto que é a Bíblia, que muitas vezes é complexo, se eles têm realmente o entendimento daquilo que eles estão lendo sem alguém, ou pastor, ou um padre, para intermediar a interpretação. Então, na minha cabeça, se eu quero desenvolver a leitura com os meus alunos, eu não posso direto já pegar, por exemplo, um livro de direito. Porque aquela vai ser uma leitura que vai afastar ele. Porque o Exato. aluno hoje, ele é dinâmico, a escrita dele é uma escrita, tem que ser uma escrita rápida, uma escrita fácil. Então, um livro que eu utilizo para abrir as portas do mundo da literatura, da leitura para os meus estudantes, é esse do Augusto Cury, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Então fica aí de dica para quem quer apresentar o mundo dos livros aí para os seus estudantes. Uau! Hoje falamos com o professor Fagner, e esse livro eu já li, Fagner, realmente tem uma leitura bem compreensível, Augusto Cury, realmente todos os livros dele são bacanas. Eu quero também deixar aqui algumas dicas, professor Fagner, aproveitar que estamos falando com você e alguns professores, para quem gosta de trabalhos acadêmicos, assim como você, professor, tem a sua área de especialização, ciências sociais, né, assim como você falou, é muito importante que a gente faça pesquisa. Aqui eu quero deixar aqui, olha, a Marina Marconi e a Eva Lacatos, Fundamentos de Metodologia Científica. E tem diversos livros deles também. E para quem é aluno, O Prazer da Produção Científica. Tem muitos livros desse aqui lá no Sebo, em Marília. Uma leitura muito fácil, muito bacana para quem quer fazer pesquisa e colocar lá no papel, ou colocar também nas suas redes sociais os seus artigos que são feitos aí. Professor Fagner, muito obrigado. Você também tem um canal no YouTube, né? Fala lá pra gente. Hoje eu estou, até em razão dessas minhas experiências, né, como professor, eu criei o canal que se chama Vem Professorar. Então, Vem Professorar lá no YouTube, para colocar essas indagações, essas experiências que eu vivenciei, porque muitas vezes nós professores nos sentimos solitários na luta na educação. Então eu criei esse canal para dividir e compartilhar alguns pensamentos, algumas ideias e muitas vezes questionamentos com os professores. Além do canal no YouTube, né, para quem é assinante Life, eu estou lá
TV TVR. Então eu passo depois do TVR Notícias, às segundas, quartas e sextas-feiras. Então também estou na TV, lá no TVR, na TV TVR, canal 80 da Life. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou aqui. Gratidão, professor Fagner, pela oportunidade de estar falando aqui com você. E na próxima semana, na quinta-feira, nós estaremos falando com Beto Cavallari, ex-secretário da Educação. Gente, até mais. Tchau, tchau. Um Muito abraço. obrigado. Abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.